que nos diz assim, ó, eita glória, receba essa palavra. A cura de um paralítico de Betesda. Depois disso havia uma festa entre os judeus. Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas. E o primeiro que ali descia depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, está falando de tempo, disse-lhes: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Estou lendo tudo, tá, amada igreja? Porque vocês conhecem a palavra. Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Olha, 8. Palavra. Jesus disse, palavra. Levanta-te, toma a tua cama e anda. Ali foi tempo, aqui é a palavra. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele homem que tinha sido curado: é sábado, não tinha visto carregar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Palavra. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de aquele lugar haver muita multidão. Olha que coisa linda agora. Depois Jesus encontrou o homem no templo e disse: eis que já está são, não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. Pecado. E aqueles homens anunciou aos judeus que era Jesus o curado. Pode se sentar, amada igreja, pode se sentar. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. É Jesus. Pode dar aplauso para o nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. A palavra aqui, amada igreja, a gente pode colocar aqui amor. A gente pode falar tempo, né? Porque aqui Jesus está falando de tempo. A gente pode falar de cura, não é verdade? Aleluia. Competição. Glória a Deus. E o tempo. E o pecado. Aleluia. A gente começa falando que lá em Jerusalém havia uma festa dos judeus, né? A palavra nos diz isso aqui. Aleluia. A festa de judeus, dos judeus. E ali todo mundo se encontrava e Jesus estava lá. E a palavra diz que tinha um tanque. E ali também tinha a porta das ovelhas, que se dava direção ao templo. E a palavra do Senhor nos diz assim, amada igreja, que havia muitas pessoas que se encontravam ali. Pessoas de várias espécies de enfermidade, coxo, manco, pescado, cego, paralítico. Pessoas que não ouviam, né? Todo tipo de enfermidade. Havia pessoas que ali estavam. Elas iam naquele lugar ali, amada igreja, aquele lugar no tanque que foi preparado para que as ovelhas bebessem água, para que as ovelhas fossem lavadas para ser levadas no templo. Aleluia. E aí, amada igreja, a palavra vai nos dizendo que descia um anjo de tempo em tempo. Olha a palavra, de tempo em tempo, e ele movimentava as águas. E a palavra nos diz que o primeiro que descesse dentro do tanque, no movimento das águas, ele seria curado de qualquer tipo de enfermidade. Aí entra a competição. O primeiro. O que é uma competição? Uma competição é uma luta para um troféu, vamos dizer assim. Para conseguir alcançar o primeiro lugar que ganha. Eu analiso, amada igreja, sempre quando eu prego aqui, eu analiso, eu me lembro da minha
que foi a respeito do tanque, né, de Bethesda, que eu preguei a primeira vez a minha palavra. O pastor Daniel me confiou, sabendo que eu nunca tinha pregado, que há pouco tempo havia me convertido, e ele me deu essa confiança para que eu pregasse. E eu fiz uma campanha de 7 noites, o pastor Renato é testemunho disso. Eu sou muito de falar disso, não, amado. Não gosto de falar nada de mim. Quando eu vou pregar, eu gosto de falar da palavra, mas isso porque aconteceu mesmo, e é a respeito de palavra. E meu pai estava enfermo sobre uma cama já há muito tempo. Já ia fazer 2 anos, e meu pai, Deus estava esperando o momento de recolher ele, né? A família, assim, ali, ele preparando a família, e eu fui a uma igreja lá na igreja, ele falou assim: prega o teu testemunho, o testemunho meu era da mão aqui, da mão. Mas o testemunho não era o suficiente, aí eu tinha que falar do meu pai estava acamado, e eu fiz essa campanha lá na igreja, para que meu pai fosse recolhido pelo nosso Deus, para que acabasse o sofrimento dele e eu, e da minha família. Então eu fiz essa campanha e eu preguei uma palavra que o pastor Renato me orientou, que na época eu não tinha conhecimento. E ele até falou essa palavra aqui: eu pego seus caminhos do Senhor, confia nele e tudo fará. Eu entreguei nas mãos do Senhor e do meu pai. E aí, no tempo da campanha, passou um pouco de tempo e o Senhor assim o recolheu, mas aquilo foi um jogo tão grande para mim, mas foi tão triste, foi tão dolorido pela perda do meu pai, porque eu tive que fazer uma campanha para que Deus me recolhesse. E aquilo doeu muito. Então, na igreja, aí a gente vê que aqui foi uma competição, né? Porque eu falando do amor, 4 homens o trouxeram ele, 4 a 2. Homens trouxeram ele ali, deixaram ele ali e foram embora, deixando ele. Gente, o amor daqueles homens foi tremendo, verdade, maravilhoso. De ter levado ele lá, mas não ajudaram a ele. Aquele homem ficou frustrado, aquele homem ficou entristecido, porque ele sabia que ele jamais conseguiria chegar até aquelas águas, quando ela movimentava, porque havia um tempo, né? E a palavra nos diz em Eclesiastes 13, para tu ter um tempo determinado. E o tempo, amada igreja, para aquele homem ali não ia. Porque na hora que o anjo descia naquele tempo certo, lá o cego caía lá dentro primeiro que ele, porque andava. O surdo pulava primeiro do que ele lá, e a gente não sabe, a palavra não fala quantas vezes o anjo descia, quantas vezes ele movimentava, não fala. Se era o dia inteiro, se não era o dia inteiro, não fala. Então a gente fica analisando que aquele homem ficava o dia inteiro ali. E naquele tempo que ele ficava ali, ele não alcançava cura. Mas havia alguém muito especial que sabia. A palavra diz que o Senhor Jesus Cristo sabia o tempo que aquele homem sofria. Está na palavra. O Senhor Jesus Cristo sabia. E o Senhor Jesus Cristo passando ali naquele momento, ele viu aquele homem lá e pôs de conta ele. Chegando até ele na cama, o Senhor Jesus Cristo olhou para ele, sabendo da situação dele. E tem pessoas que vivem nessa mesma situação há muito tempo, esperando o nome de Deus para ir lá orar para ele ser curado. Tem, amada igreja. Tem muita gente. Muitos homens já foram orar por pessoas, homens de Deus, que chegou até ele orando por ele, mulher chegou lá e orando. E o Senhor Jesus Cristo ouvindo a oração daquele homem de Deus, aquela determinação, quando ele chega lá e ora em nome de Jesus, receba a cura. Sendo curado de câncer, sendo curado de AIDS, são várias espécies de cura, amada igreja. Mas hoje, nos tempos de hoje, Jesus usando um homem. E depois da subida do Senhor Jesus Cristo, ficou os apóstolos. E depois dos apóstolos, veio por aí, amada igreja, os pastores que por aí estão. Homens de Deus. E aí o Senhor Jesus Cristo, olhando para aquele homem, disse: queres caição? Palavra mais linda. O Senhor fez essa pergunta para ele. Já, mas o Senhor Jesus Cristo ia curar ele independente da resposta. Porque o Senhor Jesus Cristo passou ali exatamente para curar uma pessoa. Não eram todos que seriam curados pelo Senhor Jesus Cristo, mas aquele homem era o escolhido no momento, naquele dia, naquela hora, naquele tempo. Por isso que a Bíblia diz: para tudo tem o seu tempo. E aí o Senhor Jesus Cristo perguntou a ele: queres caição? Ele disse: Senhor, quando a água é movimentada, quando eu vou, desce outro primeiro do que eu. Aí o Senhor Jesus Cristo, para não abandonar, disse: levanta-te, toma tua cama e anda. Aquele homem, amada igreja, levantou, foi curado, pegou a sua cama, seguiu em frente. Mas no final a palavra diz que o Senhor Jesus Cristo encontra com ele lá no templo.
O que ele foi fazer lá no templo? Aleluia. Ele foi ouvir a palavra do Senhor. Ele foi agradecer ao Senhor. O Senhor Jesus Cristo se encontrou com ele. Aí eu falo de pecado. Quando o Senhor Jesus Cristo se encontra com esse homem lá, presbítero Nelson, o Senhor Jesus Cristo dele, desde a estação, não peques mais. Aí nós vamos parar. Nossa, mas aquele homem ele tinha pecado. Como? Ele fez. Qual foi a causa do pecado dele? Não tem como eu falar isso para vocês. Não tem como vocês falar isso para mim. Nós não sabemos. Mas aquele que disse para ele, levanta a tua cama e anda, sabe qual é o pecado dele. O Senhor Jesus Cristo sabia. O Senhor Jesus Cristo conhecia o coração daquele homem. Mesmo ele estando lá naquela cama, irmãs, né? O Senhor Jesus Cristo sabia que ele havia pecado. Havia. Ele sabia. Senão não disseram para ele, não peques mais para que não te cause um mal pior. Aquele homem, acredito eu, amada igreja, que passou a ser um testemunho vivo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Testemunho vivo. Se a gente analisar, amada igreja, a água não cura, mas é a fé daqueles que estavam lá. E o anjo, verdadeiramente, descia para curar. Ele vinha direcionado pelo nosso Deus para curar aquelas pessoas que descessem lá primeiro. Quantos e quantos não saíram dali decepcionados porque não receberam a cura? Vamos dizer que o anjo descesse 10 vezes, eram 10 curados. Mas quantos e quantos não estavam lá buscando a sua cura? Aleluia. Eu fui analisando, amada igreja, quantas e quantas pessoas entram dentro da igreja, entram debaixo da mão do homem de Deus, da mulher de Deus, ele ora por ele. Eu te determino a cura em nome de Jesus Cristo. Quantos deles não saem decepcionados, amada igreja, porque ele não vai ser curado? É verdade. Não se engane. A prova está no tanque de Betesda. E nem todos que estavam lá eram curados. E aí nós podemos dizer com toda certeza, com firmeza de palavra que está escrito aqui, nem todos serão curados. Porque na verdade, amada igreja, para Deus o que importa não é a cura. É verdade que Ele quer curar. É verdade que Ele cura. Mas isso não é o mais importante para Deus. O mais importante para Deus é a salvação. Pensa bem nisso, amada igreja. O mais importante é a salvação. Por quê? Porque se não fosse assim, o Senhor Jesus Cristo não teria vindo morrer. Não teria vindo derramar o teu sangue na cruz do Calvário para nos salvar, para nos remir do pecado. O mais importante é a salvação, porque depois que nós descermos da terra, que nós estivermos na sepultura, nós subiremos, nós seremos transformados, o nosso corpo será renovado. Glória a Deus. Os nossos pecados serão tirados. Então, para Jesus, o que importa é a salvação. Mas Ele não deixa de curar, sabe por quê? Porque Ele, quando mandou os seus apóstolos, Ele disse, vai lá e curai. Expulsar demônios em meu nome. Ele disse para ir fazer. Vai haver cura, vai, mas nem todos. Quantos e quantos que nós oramos? É verdade que nós oramos aqui mesmo, aqui neste lugar, e que Deus recolheu. Porque a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é a que prevalece. Quantos e quantos vocês não foram ungir? Os pastores que falaram, foram ungir no hospital, chegando lá crendo que Deus ia curar. Pessoas que não conheciam Jesus, que na hora do apelo, ele aceitou a Jesus, mesmo assim ele não foi curado. O Senhor Jesus Cristo o recolheu, porque Jesus queria dele a alma. Porque o corpo dele, amada igreja, como disse, vai ser transformado. Paulo disse. Então a gente vai analisando. E aí, amada igreja, a respeito do pecado. Pecado é tremendo, né? O pecado deu origem ao homem, e o pecado foi tirado por homem. A palavra nos diz isso. O pecado entrou no mundo por Adão, e ele saiu por Jesus. Mas isso não quer dizer que nós não vamos pecar, nós vamos pecar. Aquele que diz que não peca, a palavra diz que ele é mentiroso. E a Bíblia ainda vai mais longe, que ela nos diz assim, o Senhor procura um justo na terra e não acha. É verdade, está na Bíblia, é só procurar.
Nem sempre a gente lembra onde está, né? Eu, por exemplo, agora não lembro onde está, porque eu não busquei isso aí. Tá? Aleluia. Eu estou falando aqui, a palavra está vindo. O Espírito Santo está colocando a palavra em mim. Aleluia. Gostei de ver a senhora pregar, Glória a irmã. Deus. Irmã Mara, gostei de ver a senhora pregar aquele dia. Noite a pregação da senhora. Pregar isso aí mesmo, não importa o tempo não, tá? Aleluia. Não importa o tempo, não se preocupa com o tempo não. Se o Espírito Santo usar a senhora 10 minutos, fala 10 minutos. Não se preocupa com isso não. Não se preocupa com o que nós vamos pensar. Tem que nós vamos pensar assim, na senhora vai orar aqui, eu estou um pouquinho, não importa. Uma palavra basta. Aleluia. Uma palavra basta para Deus transformar, para Deus mudar, para Deus levantar, para Deus curar. Aleluia. Uma palavra basta. Porque o que vai falar é o Espírito Santo que vai colocar na boca e ela vai de encontro a quem está sentado aí. Aleluia. E é isso, amada igreja. E aí, amada igreja, eu vou analisando também, amada igreja, a respeito da cura, né? A cura. Todos nós queremos uma cura. Não se engane, amada igreja, eu também quero uma cura. Aleluia. Estou falando de mim aqui agora, eu também quero uma cura. Eu preciso de uma cura. Aleluia. Cura corporal mesmo. Estou falando, eu preciso de uma cura. Mas eu já orei por pessoas, pastor Aparecido. Eu já louvei, pessoas foram curadas, como vocês sabem aqui. Aleluia. Mas eu preciso de uma cura. Deus vai me curar? Se Ele me curar, meu Deus. Se Ele não me curar, continua sendo Deus, não tem ninguém que fala isso. Aleluia. Não preocupado não. Preocupado não. Se Ele me levar também, amém, mas que Ele me leve para Ele. É isso que eu busco pelo Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, amada igreja, é tremendo o que o nosso Deus nos faz. É tremendo. Falando do tempo, aqui teve um tempo. Teve um tempo certo para Jesus vir até ele. O Senhor Jesus Cristo sabia que ele estava sofrendo há muito tempo. Pare e analisa para mim, comigo. A palavra não fala. Quanto tempo Naamã sofreu? Quem sabe? Quanto tempo era leproso? Estou falando de livro paralelo, tá? Estou falando de Bíblia. A Bíblia não fala. Eu não vi. A Bíblia fala que Naamã era um homem leproso, porém muito valoroso. A Bíblia fala isso. E aí no decorrer da palavra, vai falando que vieram tropas de Israel para Síria, para a terra de Naamã, presos, trouxeram como presos. A palavra fala de uma menina. Essa menina veio, quando ela chegou, foi ela que foi o tempo, amada igreja, que Deus preparou e colocou para que ela falasse, para que o Espírito Santo usasse na boca de Naamã, que oxalá que se ele fosse a Samaria, terra de Israel, que lá tinha um homem que o curava. Tudo no tempo e na hora de Deus, mas quanto tempo foi isso, ninguém sabe. Não tem como decifrar. E a palavra vai nos dizendo muito mais ainda. Quantas e quantas pessoas nós conhecemos através da palavra que foi usada pelo tempo. Se a gente parar e analisar, eu fiz um pequeno esboço aqui, mas nem só coloquei aqui, ó. Amor, competição, cura, tempo, também tempo, o pecado. Né? Aleluia. Aí, amada igreja, nós vamos parando, analisando, buscando. Eu não vou falar muito não, tá? Passou um pouquinho antes das 7h30, não vou falar muito não, porque não há necessidade. No culto passado nós acabamos mais cedo. Eu sei que depois do culto aqui também vai ter mais oração, né? Da campanha. Mas, amada igreja, é tremendo. Se a gente parar e for analisar o que o Senhor Deus tem feito na vida das pessoas, no tempo e na hora dele, amada igreja, é tremendo. Eu vi pessoas que eu até achava que o Senhor Deus ia recolher. Pastor José Ferreira é um deles. Eu tenho que falar a verdade, achei que Deus ia recolher ele. Eu digo que nós fomos na casa dele. Pastor Antônio e irmã Ismael estavam lá. Pastor Renato, fui junto com o pastor Renato. E ao visitá-lo, a esposa disse que tudo que ele comia, pastor Aparecido, o senhor sabe disso, tudo que ele comia,
jogava para fora. Não parava nada dentro. Falei, bom, ninguém vive se não comer. Ninguém vive se não beber água. E a água leva mais longe. A água mata mais ligeiro ainda, porque se está 3 dias sem beber água, vai para a desidratação e a pessoa acaba que morre. Mas aí, amada igreja, o nosso Deus é tão lindo, e vocês estavam orando por ele. Vocês oraram, vocês clamaram, vocês suplicaram, vocês imploraram ao nosso Deus. Aí um certo dia, né, eu conversando com o pastor Renato, se não me engano, disse que o homem já estava comendo, o homem já estava levantando, porque ele não estava indo nem no banheiro, sozinho, ele não conseguia. Alguém tinha que levar, alguém tinha que banhar. Mas o nosso Deus é tão bom, tão maravilhoso, que o nosso Deus falou, não, esse homem ainda precisa ir para a igreja. Ele precisa dar um testemunho para mim, né? Da minha grandeza, do meu amor e da minha bondade. Aí, amada igreja, o que aconteceu? Ele começou a se alimentar e o alimento começou a firmar. Pronto, está aí o pastor José para a igreja. Amada igreja, é isso que Deus faz. Mas por quê? Porque Deus sabe o momento e a hora certa de recolher o seu filho, a sua filha. Sabemos que aquele que dorme no Senhor vai para com ele. Mas isso não é caso, todo mundo sabe, mas é que o Senhor Deus queria o pastor José Ferreira há mais tempo. Então é o tempo. Que dia que eu vou? Não sei. Que dia que vocês vão? Vocês não sabem. Mas, amada igreja, eu fico analisando aquele homem, a alegria, aquela felicidade daquele homem do tanque de Betesda, sabendo que ele não ia mais precisar da família, sabendo que ele não ia mais precisar que ninguém o conduzisse ele a lugar nenhum, sabendo que ele não ia mais precisar pedir esmola, porque o Senhor Deus foi lá e deu a ele, os resgatou, tirou ele daquela cama. A partir daquele momento ele ia tanto falar da palavra do Senhor, como ele ia ter o seu sustento, ele mesmo, porque era 38 anos acamado numa cama, onde ele vivia, na igreja, ele vivia sobre, vamos dizer assim, esmolas. Alguém o colocava ele no lugar para que ele pedisse esmolas. Então, amada igreja, esse sofrimento, essa angústia, essa tristeza, aquela dor que aquele homem tinha, acabou. Porque a partir daquele momento a sua vida mudou. Quando Jesus Cristo de Nazaré, o nosso rei, chegou até ele, determinou a ele a cura, que ele levantasse, acabou o sofrimento, acabou a angústia, acabou a tristeza. Jamais, ele poderia voltar naquele tanque mais uma vez, mas era para ver aquelas pessoas que estavam lá lutando. E aí, amada igreja, como eu disse, não ia falar muito, porque somos todos conhecedores da palavra, e aqui a gente sabe. Eu ia pregar talvez lá em João 6, que fala do pão, né? O Senhor Jesus Cristo que ele é o pão. Quer ver? Vou pregar ainda, né? João 6, 22. Jesus é o pão da vida para os que creem. Amada igreja, eu ia pregar nesse tema, talvez nesse tema, mas o Senhor me mandou lá. Vamos fazer aquilo que o Senhor manda. Aleluia. Vamos entrar na direção do Senhor. Vamos entregar verdadeiramente aquele que pode mudar a minha e a sua história. Vamos buscar ao Senhor, porque às vezes nós temos alguém na nossa família que precisa entrar no caminho do Senhor. Não é só aceitar a Jesus, mas é andar nos caminhos dele. Aleluia. Vamos estar orando pelos nossos. Orem pelos meus, assim como eu estou orando pelos seus. Porque aqui é uma igreja, como a irmã Ismael falou, aqui é um lugar tão pequenininho. Mas Deus está sobre esse lugar. Aqui é um lugar, na igreja, onde não tem nenhum homem que tem teologia, nenhuma mulher. Mas aqui nós temos o Espírito Santo. De que adianta ter a teologia, mas não ter aquele que cura, aquele que liberta? Amada igreja, eu hoje estava vendo um debate de um grande teólogo, pastor César. É só vocês puxarem que vocês vão ver, pastor César, ele vai sair lá. Para mim, um dos maiores teólogos, conhece tudo. Aí lá o cara perguntando para ele, mas para ser um pastor, precisa ter